agora. Alakazam. Eu sou Akira. Além da demora para escolherem elencos, roteiros, estúdios, a Marvel, em meados da década de 1990, estava em crise financeira, tanto que vendeu os direitos do Homem-Aranha para a Sony por uma bagatela de apenas 7 milhões de dólares. E pensar que hoje os filmes do Homem-Aranha lucraram mais de 7 bilhões, se somados todos eles e com seus diversos produtos. Agora cai fora daqui. Além disso, tivemos também o ataque ao World Trade Center em 2001, que quase vivemos um período de guerra. Tiveram que deletar várias cenas do Homem-Aranha nas Torres Gêmeas contra os terroristas. Apesar de todos os contratempos, Homem-Aranha, depois de ter seu diretor escolhido Sam Raimi, sendo que as primeiras escolhas eram o James Cameron, Tim Burton e o Chris Columbus. Seus atores principais, Tobey Maguire, que apesar de se parecer mais com um Harry Potter crescido do que com o próprio Peter Parker tradicional dos quadrinhos gibis, ele conseguiu convencer os fãs que ficaram mais deslumbrados com o uniforme espetacular do Homem-Aranha, que saía diretamente das páginas da HQ para as telas do cinema. Bem melhor do que o metrô, né? Continuem, ela só vai usar o elevador. Ah, peraí. Mesmo que esse Homem-Aranha atirasse teia biológica do seu pulso e não uma teia artificial criada pelo próprio Peter Parker como nos gibis. Shazam? Vai! Vai! Vai, teia, vai! Tobey se preparou muito para esse papel, treinou arduamente. Mesmo quando o Homem-Aranha aparecia uniformizado, que dava para perceber nitidamente ser um dublê mais maromba e troncudo, mas ele deu seu melhor para ser o Aracnídeo. Infelizmente, até eu que amo os filmes de super-heróis e desligo todo o meu senso de realidade para não ver os erros do filme, eu consegui notar isso. Mas os produtores e a Sony queriam galãs como o Leonardo Titanic DiCaprio, o Freddie Prinze Jr., Chris O'Donnell Robin, Jude Law, até o Scott Speedman Anjos da Noite / Felicity. Só que ninguém, óbvio, quis o papel do sobrinho querido da tia May. Acharam o suspeito, ele foi pro sul na quinta... Azar o deles, né? E sorte do Tobey, que inclusive até o Tom Cruise em Missão Impossível foi cotado para o papel do Peter Parker nos anos 90, quando surgiram um dos roteiros possíveis para o filme. Nicolas Cage, que é um nerd bem assumido e fã de quadrinhos, recusou o papel de Duende Verde. O Jason Isaacs, Lúcio Malfoy, também recusou. E até o John Malkovich deu fora. Bom, melhor pro William Dafoe, que fez um Dudu bem louco e insano e totalmente icônico. Um excelente ator que preferiu ele mesmo atuar tanto como o genial Sr. Osborn e também usando a icônica armadura do Duende Verde, garantindo assim uma perfeita atuação do inimigo. Eu vou acabar com ela bem devagar, sim. Não tive nada a ver com aquilo. Floro, proteja-me. Incrível! A Kate Bosworth, Lois Lane, de 2006, a Kate Hudson estavam cotadas para ser a Mary Jane. Ainda bem que a gloriosa Kirsten Dunst, a vampirinha da entrevista do vampiro, se tornou o amor da vida do Peter Parker. Valeu. Não foi nada. Seus olhos são azuis. Eu só percebi agora sem os óculos. Você é maior do que eu pensava. E marcou demais com a sua personagem. Valeu, Pete. A gente se vê por aí.
Você consegue. Tem que descer. Confia em mim. E o maravilhoso J.K. Simmons da série Oz acabou sendo o nosso JJ Jameson. Pra mim, o melhor personagem desse filme. É um criminoso, é isso que ele é. Um meliante, uma ameaça pública. O que juro é falado. Na imprensa é libelo. O mais idêntico dos gibis. E melhor ainda na versão dublada pelo dublador original do Hagrid do Harry Potter. Essa voz é icônica e memorável do mito, o José Santa Cruz, Dino da Silva Sauro. Esse país... acidente que ele próprio causou. Algo dá errado e esse inseto aparece. Olha só isso, está fugindo do local. O que isso diz? Mas só no meu barbeiro. E a Rosemary Harris, na pele da amável Tia May. Sensacional. E de como iria longe na vida. Não vai decepcioná-lo. E também saída diretamente das páginas do gibi que eu lia e leio até hoje. Quer nos dar a honra? Nossa, Peter. Tinha uns 6 anos quando a família da Mary Jane se mudou para casa ao lado. Quando ela saiu do carro... Homem-Aranha 2002 foi um sucesso mundial, um estrondoso sucesso que faturou quase $1 bilhão. E além disso, ganhou muita notoriedade, entrou no gosto popular das crianças, dos adolescentes, nerds e até mesmo aqueles valentões e essas namoradinhas também. Homem-Aranha. E fez os pais finalmente se darem conta que era legal ver filmes de super-heróis sem jogar a responsa pros filhos. Afinal, o papai de 2002 podia ser muito bem aquela criança crescida ou adolescente que o pai levou para ver o Batman em 1989 e estava com o super-herói incubado dentro do coração até chegar 2002 e poder revelar a sua paixão contida. E ganhou o carinho das meninas também, afinal, além de ter a cena do beijo mais premiada pela MTV... Mas você É bom ter uma fã. que era a febre da época, ou o hype, como se fala hoje em dia, ou a cena mais viral da época, foi exatamente a cena do beijo de ponta cabeça do Homem-Aranha com a Mary Jane. E claro, estampada em todas as revistinhas teens da época que as menininhas compravam aos montes só para ver os seus crushes e boys magias da época, ou as fofocas dos ídolos adolescentes. Numa época onde não existiam redes sociais, a internet estava começando a engrenar por aqui no Brasil e no mundo também. Tudo bem, já era 2002, mas vamos considerar que a internet era só no computador mesmo ou no notebook e ainda não tinham redes Wi-Fi móveis. A banda larga era mais comum em empresas e algumas casas estavam começando a chegar. Chegava de região em região nessa época, pelo menos aqui no Brasil. O speed da telefônica, discador wall. Olá, tem mensagem pra você. Ou com discador automático que procura a linha para você não ficar tentando. Vixe, quem não se lembra? Eu vou ligar esse computador na internet do jeito normal. E esse aqui, eu vou ligar pelo speed da telefônica. É speed para conectar, é speed para fazer downloads. Então o marketing forte mesmo era na boa e velha televisão. Comerciais, revistas, jornais, nos gibis ou HQs. Algumas coisinhas vinham pela internet, tipo alguns sites ou até mesmo e-mails. Nessa época a gente usava aqueles famosos fotologs que só dava para publicar uma foto por dia e com pouquíssimas palavras, bem limitado. Ou mandar aquele famoso card animado. Às vezes entrar naqueles chats do UOL e ficar comentando naqueles fóruns online. O Orkut só veio mesmo a nascer em meados de 2004, fazendo aquela revolução das redes sociais. Mas até chegar lá tinha mais 2 anos pela frente. Enfim, muito obrigado Homem-Aranha de 2002. Tobey Maguire, que foi o desbravador dessa moda e saga da nova geração de gostos para filmes de super-heróis. Não vou contar pra ele. Tanto que depois disso era até comum ver menininhas com camisetas
do Homem-Aranha pelas ruas e pelos shoppings que estavam começando a surgir aqui pelo Brasil como maior opção de entretenimento. Adolescentes usando o caderno do Homem-Aranha para ir na escola ou até mesmo na faculdade. Camiseta para embalada ainda não, né? Seria forçar a barra demais para eles. A ideia era, vamos gostar, mas sem exagerar dos super-heróis. Mas já era um grande caminho percorrido para os nerds, ou CDFs, ou adoradores de revistas em quadrinhos e super-heróis. Um pequeno passo para a humanidade, mas um grande salto para a luta da aceitação da comunidade nerds. Estávamos sendo vistos aos poucos com outros olhos de que éramos normais e estávamos ali o tempo todo. Mesmo que escondidos, mas estávamos ali. Nem que fosse para desenhar a capa do trabalho e mapa mundi das colegas para ganhar uma nota por você saber desenhar na aula, mas depois de fazer, eis que nenhuma delas olhava mais para sua cara. E nem sentavam do seu lado para fazer trabalho em dupla e nem para sentar do lado no busão da excursão do Play Center. Putz, eu era mesmo uma versão do Peter Parker no colegial. Tobey Maguire é mesmo um ícone pop mundial ou multiversal? Estará para sempre registrado como o primeiro Homem-Aranha dos cinemas e merece todo o nosso respeito e carinho. Eu sei que o Homem-Aranha esteve... O sujeito nos protege. Ele protege. Ele protegeu aquele carro forte. Deixa eu falar, né? É você? Tudo bem, tem um Homem-Aranha ali dos anos 70 do cinema e série, mas era do século passado, né? Ficou meio que incógnito pela mídia, mas um dia falaremos dele aqui no canal porque pra mim também ele teve grande importância. Homem-Aranha de 2002 mudou a história do cinema para filmes de super-heróis e nos apresentou uma nova moda que estava começando para nunca mais acabar, que iria entrar em nossas casas e em nossas vidas sem que pudéssemos perceber, meio que naturalmente. Todo o preconceito que o filme teve antes de ser realizado talvez fosse como a vida dos nerds excluídos, como o próprio Peter Parker, que deu a volta por cima e mostrou como é normal ser normal ou diferente dos demais. Assim como eu, assim como você e assim como muitos outros por esse multiverso afora. Ainda não sei qual exatamente é o segredo dessa fórmula que fez o Homem-Aranha de Tobey Maguire ter conquistado tanto público e continua a conquistar até hoje em dia. Aliás, a gente não sabe o que sente. Homem-Aranha! É por isso que só os tolos são heróis. Porque você nunca sabe quando um lunático vai... A morte da sua namoradinha teria sido rápida e indolor, mas agora que me irritou... Mas eu sei que tudo isso conseguiu alavancar ainda mais a imagem do nosso querido amigão da vizinhança e que se identifica um pouquinho com cada um de nós que tem um pouco do seu sofrimento, como o Peter Parker, sua luta diária para sobreviver e um pouquinho também do seu incrível heroísmo como Homem-Aranha, mesmo que sem seus poderes. Sr. Osborn, Eu sou muito grato a você. o senhor matou aquelas pessoas na sacada. Tudo ia contar. Você, Peter Parker, me salvaria e assim foi. Afinal, ainda assim, se tivéssemos poderes, com grandes poderes vem... Lembre-se, com grandes poderes, vem grandes responsabilidades. Pizzaria Janine.